Fala galera, beleza? Mais um episódio do Resenha de Cão começando. Tô aqui com meu parceiro Carlos Sardinha. Fala aí, meu brother. Beleza, irmão? Tamo junto. Tranquilo? Galera, hoje, como vocês já viram aí na thumbnail, o assunto hoje é alimentação natural para cães. Muita gente perguntou, não foi, Sardinha? Isso dá o que falar esse assunto. Né? Muita gente pediu para que nós falássemos a respeito. Então nós trouxemos uma pessoa gabaritada para falar do assunto. Especialista, né? Especializada em. Estamos aqui com a doutora Flávia Uchoa, médica veterinária especializada em nutrição animal e mais algumas coisas. Por favor, apresente-se. Seja muito bem-vinda, Flávia. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Obrigado a você pela presença. Além de especializada em nutrição animal, o que mais, Flávia, por favor? A minha vida é um pouco longa aí nesse caminho. Quando eu estava no meio da minha faculdade, meu pai abriu um laboratório de análises clínicas. Eu fui estagiária lá, trabalhei como patologista por um pouco mais de 20 anos. E há uns 10 anos atrás, mais ou menos, por problemas de saúde meus, eu comecei a estudar nutrição e suplementação, porque não estava satisfeita com as respostas que eu estava tendo de médicos. Uhum. E a mudança na minha vida foi tão espetacular, depois que eu parei de comer industrializado, comecei a suplementar, cuidar do meu intestino, que eu pensei, cara, eu tenho que fazer isso pelos meus bichos. E aí eu comecei a fazer os cursos para usar em casa, uso doméstico. Como eu sempre trabalhei com diagnóstico, os colegas me mandavam os cachorros com doença renal, com problema endócrino, e eu fazendo curso de nutrição. Eu falava, olha, isso aqui é legal para esse cachorro, porque eu tô estudando isso, faz. Ah, Flávia, atende isso para mim. Eu, cara, mas eu tenho um laboratório, eu sou patologista, microbiologista, parasitologista, não trabalho com isso, mas só esse, não custa nada. Aí eu atendi um. Atendi 2, atendi 3. E aquilo começou a ser tão recompensador para mim, os resultados são tão lindos, que começou a deixar de fazer sentido estar ali no laboratório. E aí eu fiz a especialização em nutrição, né? Os atendimentos me levaram também para a hematologia clínica, porque é uma área muito correlata, né, o laboratório, e hoje eu não estou mais na bancada, né, as baquetas do laboratório foram assumidas pelos meus colegas que trabalhavam comigo, e hoje eu só trabalho fazendo os atendimentos em hematologia clínica e alimentação natural. E muito bem recomendado, inclusive, né? Uma das pacientes da doutora Flávia é minha cliente e é simplesmente apaixonada pela doutora Flávia. Então, assim, vamos começar? A gente quer começar? A Vanessa Breia também, que esteve aqui com a gente, que chegou, Sardinha, chama a Flávia Uchoa, que vocês vão gostar muito desse bate-papo. E aqui é isso, é um bate-papo, uma resenha descontraída, falar sobre assuntos sérios, mas de forma descontraída. Fala aí. Flávia, por que a alimentação natural? Por que eu tenho que dar alimentação? Porque eu tenho não. Mas por que oferecer a alimentação natural para o meu cachorro? Olha, hoje em dia a gente tem um conhecimento de intestino que a gente não tinha há muitos anos atrás. Né? E quando eu comecei a trabalhar com alimentação, quando eu comecei a fazer alimentação natural para os meus animais e para mim, eu achava que eu estava diminuindo a inflamação, porque o alimento era fresco. Mas, na verdade, a questão da alimentação é o intestino. Que o intestino é o cerne da nossa saúde. Todos os eixos metabólicos do nosso corpo são regulados pelos bichos que moram dentro do nosso intestino. E quando a gente dá comida ruim para eles, a gente seleciona bichos ruins dentro do intestino. Quando a gente dá comida boa para eles, a gente seleciona bichos bons dentro do intestino. Então, o funcionamento do sistema nervoso, dos rins, do fígado, da medula óssea, no caso da Kita, né? Produção de células sanguíneas, é tudo regulado por eixos que passam pelo intestino. O intestino é uma grande interface entre o meio externo e o nosso corpo. E isso funciona para os cães e para nós também. Para nós, para todo mundo, né? E nessa interface, desde bebezinho, é que o nosso sistema imunológico aprende a trabalhar de uma forma pró-inflamatória, né, favorecendo inflamações no nosso corpo, que vão culminar com um monte de problemas, ou então anti-inflamatória, né, resolvendo esses problemas.
Se a gente não emagrecer depois de hoje, meu irmão, nunca mais. Porque, ela tá falando dos bichos ruins, imaginando quantos bichos ruins. Eu tô encolhendo a barriga aqui, ó. Mas olha só, vocês sabem que existem estudos fora do Brasil, né? Na Europa eles estudam muito microbiota, com transplante de microbiota fecal. Eles pegam essa comunidade de micro-organismos do intestino de um indivíduo e transplantam para outro. E se você transplantar a microbiota de um obeso para o magro, ele engorda sem mexer na alimentação. E se você transplanta a microbiota de um magro para um obeso, ele emagrece sem mexer na alimentação. Caramba. Doutor, vamos conversar sobre essas microbiotas? Não, e olha só, a gente ainda tem mais uma nutricionista aqui no estúdio hoje, né? Mas trabalha com pessoas, né? E aí, assim, a gente hoje não tem jeito. Hoje a gente vai sair daqui com a dieta na cabeça, assim, ó. Acabou, não, vamos emagrecer dessa vez, não passa. Isso aí. Né? Toca. Na alimentação natural, eu não entendo muito, só dou realmente ração para os meus cães, né? Tem modalidades, eu não... Tem várias modalidades. Quais seriam modalidades, diferença de uma para outra? A gente pode fazer alimentação natural crua ou cozida, quando a gente fala de carnes, né? Eu gosto muito da alimentação natural crua, que eu acho que ela é mais apropriada à biologia do cão. Voltando um pouco para o assunto do intestino, que eu acho que é uma coisa importante da gente pontuar, que o que seleciona a microbiota que mora dentro do intestino é o tipo de comida que você dá. Então, tem bactérias que se alimentam de proteína para produzir lá os metabólitos que são necessários, tem outras que se alimentam de carbos. Então, quando a gente dá para o cão uma dieta mais apropriada à biologia dele, carnívora, crua, a gente seleciona uma microbiota que digere proteína para produzir esses ácidos graxos de cadeia curta, que são metabólitos muito importantes e anti-inflamatórios. Quando a gente dá ração, que tem muito carboidrato, a gente seleciona bactérias que utilizam carboidrato com a mesma finalidade. Tá? E aí uma coisa que todo mundo coloca é: vocês dizem que os cachorros são carnívoros, mas eles estão domiciliados há muitos anos, eles sofreram adaptações, eles podem sim comer carboidratos. Né? Na verdade, os cachorros são carnívoros oportunistas, né? Eles podem comer carboidratos. Mas se a gente for parar para pensar no perfil de cachorro e doença que a gente tinha há 20, 30 anos atrás, e no perfil de cachorro e doença que a gente tem hoje, será que essa adaptação da microbiota, porque a genética do cachorro é exatamente a mesma, sim, será que ela foi benéfica? Porque há 25, 26 anos atrás, quando eu fazia estágio em clínica ainda, o que eu observava? Fratura, bicheira, piometra, atropelamento, um outro tumor. O que a gente vê hoje? Doença endócrina, doença gastrointestinal, câncer, né? Problemas crônico-degenerativos. E que, se a gente for pensar, a gente está observando também no ser humano. Porque o cachorro e o ser humano compartilham o mesmo estilo de vida, que é muito ruim para o intestino. Né? Então, por isso que eu gosto muito da carne crua. Mas, quando a gente fala de alimentação natural, a gente pode fazer alimentação crua com ossos, alimentação crua sem ossos, dietas cozidas com mais carboidratos, com mais proteínas. E aí a gente escolhe a modalidade de acordo com o paciente. Para um cão saudável, obviamente, a gente tem uma flexibilidade muito grande para trabalhar com um modelo que a gente acha mais adequado. Mas para um cão doente, às vezes são necessárias algumas restrições, enfim. Não dá para trabalhar com dietas bioapropriadas para todos os animais. Que bacana isso, assim, você falar que essa aproximação com a gente, a vivência, né, a domesticação, mudou a parte de saúde dos cães. E isso a gente, como a gente é de comportamento, a gente vê que essa domesticação mudou os sintomas de comportamento canino também. Então, hoje em dia, a gente tem ansiedade de separação, tem vários problemas comportamentais de cães que é o dia a dia, não né? tinha, né? Sim. Os cães não tinham. E muitos deles têm relação com o intestino. Porque é no intestino que a gente produz de 80% a 90% da serotonina, que é utilizada no sistema nervoso central. Então, existe um eixo intestino-cérebro. Hoje, inclusive, eu li uma reportagem de um neurologista que eu gosto muito, falando que eles descobriram uma bactéria no intestino que é responsável pela produção de um metabólito que está associado à doença de Parkinson. Então, até nisso, o intestino tem um papel. Cara, eu tenho um cliente que ele já faz um trabalho comigo, já passou por outros adestradores, e eu nunca vi a cachorra dele dessa forma, entendeu? Tipo...
ela tem uma ansiedade de separação que é muito difícil. Ele já tentou de tudo, ele realmente treina, ele faz as coisas. Eu vou dar um toque nele para ele procurar essa parte e procurar você para ver se ele consegue ajudar. Eu tenho um colega em Brasília que trata distúrbios comportamentais com transplante de microbiota. Que bacana. Com sucesso. Eu faço transplante de microbiota também. Nunca fiz para comportamento porque não é o foco dos meus clientes, né? Mas para doenças hematológicas, para doenças gastrointestinais, eu faço bastante. Às vezes você pega um animal com diarreia e você faz um transplante e as fezes ficam normais. Uau. E aí, assim, a senhora está falando das modalidades de AN. Então, não existe uma melhor que a outra. O que vai dizer a mais apropriada é o paciente. Exatamente. A gente vai determinar de acordo com o paciente. Foi o que eu falei. Para um cachorro saudável, a gente sempre dá prioridade para uma dieta mais próxima daquela que ele consumiria na natureza, né? Inclusive, tem estudos dizendo que se a gente desmama o cão numa dieta desse modelo que eles chamam de prey model, que é uma presa inteira, né, com vísceras, ossos, carne, a chance desse cachorro desenvolver uma doença gástrica ou intestinal ao longo da vida é mínima. Cara, que bacana. Justamente porque no momento do desmame é o momento que a microbiota desse cão está mais plástica. Então, assim, o filhotinho nasce, ele tem aquele tempo em que ele está mamando, né? Ó, o útero da mãe influencia. Então, se a mãe se alimenta bem durante a gestação, o filhote tem uma microbiota melhor, né? A gente já sabe que tem colonização intrauterina. Na época da amamentação, a mesma coisa. Já descobriu-se que tem linfócitos no intestino que carregam as bactérias da microbiota para a glândula mamária da cadela e o filhote ingere. Só que nessa época, como ele só ingere leite, ele tem uma baixa diversidade. Então, na hora que ele sai do leite para a comida, é que o intestino dele se abre para o mundo. E ele vai adquirir um monte de espécies diferentes. E aí, se nesse momento ele tem uma alimentação apropriada, a chance dele ter uma doença intestinal na vida adulta é muito menor. Porque tem uma plasticidade desse intestino. Depois de 1 ano de idade, as mudanças são menores. Né? Então, essa é a janela de oportunidade que a gente tem para colonizar a microbiota de uma forma bem, bem desejável. Numa ninhada que eu tive no passado, que é da minha pastora, eu desmamei com pescoço, né, de frango misturado com iogurte natural e azeite, que falavam que essa mistura, fora aquele pozinho também que vende, esqueci de suplementação. Esqueci o nome do pozinho que vende. E aí os cachorros, cara, super saudável. Super saudável. Você indicaria desmamar também assim ou... Então, na verdade não usaria só isso. Isso foi um complemento, né? Você usava ração também, né? No desmame não, só usava isso na alimentação. Porque só o pescoço é deficiente, né? Vai ficar faltando proteína. Quando a gente usa essa dieta crua com ossos, a gente usa carnes desossadas, o pescoço ou um outro osso carnudo, a víscera e o suplemento. Entendi. E alguns vegetais para a gente trazer um pouco de fibra para o intestino, que é importante. Porque se o cachorro matar uma presa na natureza, provavelmente ele vai matar um herbívoro. E no estômago dessa presa vai ter um pouco de material vegetal digerido. Que legal. Então, bacana. Um pouquinho de fibra é importante. Vou procurar você, que eu tô com uns filhotinhos lá, que tá com 10 dias eles. Vou procurar você pra gente desmamar eles depois. Legal. E como é que a gente calcula a quantidade, né? Porque, por exemplo, eu tenho um cachorro de 29, 30 quilos. Sardinha já tem um... 60 quilos. Godzilla lá de 60 quilos, Como é que a gente calcula isso? Olha, eu uso um software para calcular, né? Porque existe uma faixa de calorias que a gente entende que é ok para um cachorro de tantos quilos, e a gente tem que levar em consideração se ele é um macho, se ele é uma fêmea, se ele tem muita atividade física, se ele tem baixa atividade física, se ele é jovem, se ele é idoso, né? Tudo isso a gente precisa considerar. Mas mesmo com todas essas informações, né, e fazendo um cálculo aproximado de calorias, às vezes a gente erra para mais ou para menos. Então, com os meus pacientes, eu envio aquele cardápio e peço para a pessoa acompanhar o peso nos 2 meses de acompanhamento. E aí, durante esse tempo, eu faço ajustes para mais ou para menos quando são necessários. Normalmente não são, mas às vezes acontece. Tem cachorros que
são fogueiras de calorias, assim, eu tenho uma cliente que tem uns Yorkshires, que normalmente tem uma demanda mais alta mesmo, mas eles têm, assim, um consumo de calorias incrível, assim, eu tive que aumentar progressivamente, porque eles estavam emagrecendo, né, e aí tem a questão da fome e da vontade de comer, que eu sempre falo também, porque a AN é gostosa, é muito mais interessante que a ração. E aí os cachorros ficam meio esfomeados. Então a gente precisa acompanhar o peso para entender se essa fome é de fato fome ou se é só porque a comida é gostosa. Então, nesse início, tem esse períodozinho de adaptação. Estabilizando o peso, eles estando com um score corporal adequado, tá tudo certo. Flávia, agora sim, eu vejo um aumento muito grande de pessoas deixando as rações e buscando a AN. Você acha que a nossa sociedade hoje, assim, recebe melhor a AN? Como é que você acha que hoje os donos de pet, né? Como é que eles entendem essa novidade? Eu acho que, na verdade, o caminho é muito parecido com o caminho que eu percorri. As pessoas estão mais preocupadas com a sua saúde. E aí elas têm pesquisado, né? Poxa, eu tenho uma dieta equilibrada, eu vou num nutricionista, eu tô tomando um nutracêutico, tô tomando um probiótico, tô tomando uma glutamina. Caramba, eu quero ver pro meu cachorro também. E como tem muita informação a respeito disso na internet, as pessoas começam... E tem também o boca a boca, né? As pessoas que usam a alimentação natural e a diferença no animal é absurda. Assim, o cachorro vira outro depois que ele começa a comer comida. E aí fala com o vizinho, fala com um amigo, né? Eu tenho uma amiga que as 2 cachorrinhas dela são minhas pacientes. E aí ela fala que ela anda com o meu telefone na rua, assim, tipo, que se ela passeia com um cachorro e ela vê um cachorro com lágrima ácida, ela fala, olha aqui, liga pra minha amiga que vai ajudar e tal. Então acontece isso também, né? Lágrima ácida a gente consegue... Ajudar muito. É mesmo? Muito, muito. Eu pego muito Spitz, cara. Alemão. As cachorras dela são 2 Spitz brancas. Caraca, muito. Ficou um lá em casa agora, 5 meses ficou comigo treinando. E ele, nossa... As alterações oculares, elas têm relação com a parte gastrointestinal. Eu estava até lendo sobre isso essa semana para fazer um post pro Instagram por causa da cachorrinha da Mari até. Porque quando ela veio, o olho dela ela é branca, né? Ela tava preto em volta, assim, muita lágrima ácida, e o olho fechadinho, sabe? Remelenta. E ela tá com a Mari há uns 2 ou 3 meses, e se você olhar hoje, a cachorra parece que abriu o olho, né? Já tá ficando branquinho aqui, praticamente não tem mais lágrima ácida. Na minha adolescência eu tinha um vira-lata branco, que ele tinha muita lágrima ácida, muita. E assim, era engraçado, porque eu tinha 2, né? Tinha ele, tinha um outro, e esse outro não tinha. Era só ele. E eu na época, não entendia também, não sabia do que se tratava aquilo. E pra ser muito sincero, acho que nunca perguntei isso pra um veterinário, por exemplo. Eu estava olhando essa semana que isso pode estar associado com baixa produção de ácido clorídrico no estômago, que leva a uma alteração alérgica no olho. Meu Deus quero do céu. me aprofundar melhor no assunto. Meus clientes precisam estar... Porque assim, às vezes a gente chega no cliente, aí o cliente fala assim, mas meu cachorro, o que você acha que eu posso dar? Eu não acho nada. Eu não sou veterinário, busco um médico veterinário que vai te ajudar. As pessoas perguntam, acho que a gente... Né, sabe? Sim, porque a gente trabalha com cachorro e provavelmente também acontece com você. Meu cachorro mija aqui, como que eu faço pra ensinar ele a mijar aqui? Meu cachorro tá com a pata quebrada, gente, pelo amor de Deus. Minha cachorra acabou de se acidentar, eu levei pro veterinário, porque eu não entendo nada. Cada um na sua área, né? Realmente. Existe, em média, existe muita diferença de custo financeiro, né? Se mudar de uma ração, por exemplo, hoje, em média, uma ração de boa qualidade, uma super premium, aí tá batendo 300, 350 reais, mais ou menos um saco, né? E aí a pessoa muda para alimentação natural. O custo dela aumenta muito, diminui ou fica nesse padrão? Olha, depende, tá? Da modalidade de alimentação natural, mas se a gente for falar como uma média, ou é igual ou é mais caro. Entendi. Tá? Mas, em contrapartida... É benéfico mais para a saúde. Com certeza vai economizar no veterinário. Né? Vai gastar menos no veterinário, certamente. Você acha que isso é uma coisa que faz ainda as pessoas terem um pouco de mais cuidado com a alimentação natural? Não, quero muito, mas não posso. Eu acho que o principal empecilho é o tempo para fazer, mais do que o custo financeiro. Porque realmente, assim, se tem alguma desvantagem na alimentação natural, essas são as 2. Custo e tempo. Porque fora isso, não tem nenhuma.
ela é melhor do que a ração em todos os quesitos, né? Quando a gente fala de saúde, de longevidade, etc. É um saco fazer alimentação natural. Eu sei porque eu faço para os meus animais, né? Eu tenho as 2 cachorrinhas e um gato que comem dieta bioapropriada e eu perco um dia para fazer comida para eles, né? E nessa vida que a gente leva extremamente corrida, é complicado. Então, eu entendo isso. Né? E aí, quando o cliente me apresenta essa dificuldade, a gente tenta, né, ajudar de algumas formas. Então, hoje em dia tem empresas que fazem, mas obviamente que aí o custo fica super elevado. Então, para cães de pequeno porte, você consegue fazer com uma empresa, mas para cães de grande porte só se tiver muita grana, porque fica puxado. Né? Tem a modalidade mista, que é muito interessante. Como né? seria essa modalidade? Sempre digo que o bom não é inimigo do ótimo. A gente usa um pouco de ração e um pouco de comida para tentar equilibrar um pouco, Até né? tinha uma pergunta dessa aqui sobre Eu esse ia poder. perguntar isso agora, se a gente pode, porque eu, né, não sou médico veterinário, como já falei, mas assim, eu dou como petisco pro meu cachorro, né, até postei esses dias lá uma pata de galinha lá e tal, e dei. E aí uma vez ou outra eu dou um ovo, mas assim, eu tento não passar, e não passo mesmo uma vez na semana, e nem é toda semana que eu faço. Mas aí eu faço isso e nem dou junto com a ração, mas de repente a gente tá treinando ali, eu vou e dou. É possível, eu posso ofertar pro meu cão ração e alguns itens GN ali? Se você tirar 10%, 15% da ração diariamente, tá? Não precisa ser uma vez por semana, não. E substituir isso por alguma comida, já vai ser super legal. E aí, o que a gente tem que pensar é, a maior parte das rações que tem no mercado tem um excesso de carboidratos. Porque o carboidrato é um ingrediente mais barato. Né? Então, quando você for pensar nisso, é importante ter em mente que você não vai complementar 10% com mais carbo. Porque às vezes a pessoa fala, não, é porque eu dou uma batata doce pro meu cachorro. Não, se você vai tirar 10, 15% da ração para complementar, complemente com proteína, com osso, né? Para você tentar realmente minimizar um pouquinho esse desequilíbrio nutricional que a ração tem. Isso é bacana, porque assim, nas casas que eu visito, eu vejo as pessoas falando demais de vamos usar uma bananinha como petisco. E aí, o que eu sempre peço pros clientes é, que hora o seu cachorro come? Tal horário. Não dá essa refeição, não? Que aí, quando eu chegar, a gente treina com a ração do cachorro. Que é o mais... mas é que eu dou um biscoitinho. Eu não uso biscoitinho com o meu cachorro. Eu não gosto. Eu evito. Mas aí você dá um... meu cachorro, ele treina com a ração dele. Eu acho melhor. A Sardinha também faz dessa forma. Aí o cara vira e fala, não, mas eu tenho uma bananinha aqui, né? Eu tenho uma melancia que ele treina e tal. E aí a gente falou do carboidrato lá atrás. Como é que fica isso? Eles não têm a mesma necessidade que nós temos, né? Na verdade, o cachorro não tem necessidade nenhuma de carboidrato. Tá? O único carboidrato que deve estar presente na dieta dele é a fibra, por conta da microbiota intestinal, em pequena quantidade. É suficiente. Eu vejo os cães, assim, comendo muita banana. Muita banana. Mas os cães estão muito obesos. Muita banana doentes. E muita cenoura. E eu falo para os clientes assim, você já parou para fazer a conta da banana? Vocês já fizeram isso? Não, nunca. Porque às vezes o cliente chega para mim e fala assim, não, mas ele só come uma bananinha. Quantos quilos ele tem? Ele tem 10 quilos. Uau. Eu falei, quantos quilos você tem? Eu tenho 70. Então é como se você estivesse comendo 7 bananas. É muita banana. Na verdade, na minha opinião, o cachorro nem deveria comer fruta. Tá? Eu não gosto. Quando o proprietário faz muita questão da fruta, eu peço para dar maçã, que a maçã é rica em quercetina, então ajuda o intestino. É uma fruta que tem uma função, né? Ou o miolinho do abacaxi, que é rico em bromelina, que é uma enzima digestiva, anti-inflamatória. Então a gente tenta levar alguma coisa funcional para aquela fruta para incluir ela na dieta. Mas eu prefiro não utilizar a fruta. Aí, esse podcast aqui, cara, esse episódio, eu vou já gravar o link aqui, vou na casa do cliente, assiste o podcast primeiro, depois eu volto. Não, e assim, eu vou anotar os minutos. Não, isso aqui ela falou no minuto tal. Porque, não, assim, sendo muito sincero, pra mim, maravilhoso, sendo perfeito também, assim. Sim. E acho que vai ajudar muita gente. Né? Não, nosso objetivo é esse, né? É ajudar o cara que tá em casa, ajudar nossos colegas de profissão, nos ajudar também. Eu não vejo problema em dar petisco para um cão saudável e que tá dentro do peso. Mas, gente, hoje tem tanta opção de petisco maravilhoso.
Exato. Carninhas desidratadas, sabe? Pedaços do bicho, orelha. Tem uma orelhinha de coelho, que é uma graça, que vem com pelo, que é legal pro intestino também. As traqueias. As traqueias, assim, tem tanta coisa boa, cara. Não tem por que a gente ficar dando banana. E se quiser fazer em casa, corta um peitinho de frango, um quadradinho, bota no forno baixo, desidrata você mesmo, né? É legal que eu, às vezes, eu chego na casa das famílias e eu falo assim, vem cá, como é que é a alimentação? Quanto você dá de comida por dia? Ah, eu pego esse potinho aqui e encho. Aí eu falei, mas você não perguntou ao veterinário a quantidade que tem que comer por dia? Não. Então eu encho e deixo lá o dia inteiro e ele come quando ele tem vontade. É isso aí. Mas e o inverso da ração? Você olhou que tem uma orientação ali também e tal. O meu cachorro engordou, né, acompanhando o verso da ração. Então, vamos lá, vai no veterinário, teu cachorro, né, E não, no verso da ração tem... E eu acho que o problema maior são as pessoas, né, que olha pro cachorro e vê um filhinho, um bebezinho lindinho e não pode ficar com fome e enche de comida. Eu particularmente... É igual a avó, né? Igual a avó, né? Não, tá gordinho, tá com saúde, tá pô. Com saúde, né? Eu, quando eu pego o cliente que tem dificuldade em treinar com a própria ração dele, que a gente pega muito isso, porque as pessoas banalizam a alimentação, né? Deixam à vontade e tudo mais. Então, a gente... Acaba que o cachorro não dá valor pelo aquele... É tão fácil que ele se torna desinteressante, né? E aí geralmente eu indico, você pode me criticar, eu geralmente indico para ele fazer um frango cozido, sem tempero, só na água, ou um fígado, que geralmente os cães gostam. Mas meu cachorro é apaixonado por fígado. Tem problema, assim, só tem problema dar fígado em grande quantidade, porque o fígado é um depósito de vitaminas e de minerais. Muito forte, né? Então, em excesso, pode realmente sobrecarregar, né? O fígado tem muito cobre. Então, o ideal seria o seu frango, no caso. Ou então o fígado em pequena quantidade, não tem problema. Ele só não pode ser utilizado como se ele fosse uma carne, porque ele não é, ele é uma víscera, né? Ele tem uma densidade nutricional grande. Então, se faz em excesso, pode intoxicar. É mais gorduroso. Deixa eu falar uma coisa. A gente falou agora, e a senhora também falou uma coisa. Alguns veterinários... Ele vai ficar até o final do podcast me chamando de senhora. Gente... assim, eu não conhecia a Flávia pessoalmente, nosso primeiro contato. E eu fiquei... Não, jamais. Eu tô o tempo todo conversando com ela e ela ficava... Eu falo, não, senhora, que senhora, Guilherme? É você. Mas assim, a partir de agora... É você. Eu não falei. Depois você volta o vídeo, eu falei você entendeu errado. Falou senhora. Você entendeu errado. Não, vamos mudar. Nosso editor ali vai pegar o você, vai encaixar... Me ajuda, Fábio. Fábio, me ajuda, pelo amor de Deus. Não, você, Flávia. Uma barreira que eu encontro com alguns veterinários o veterinário orienta a família a deixar a alimentação direto pro filhote. E aí eu digo, as pessoas me perguntam, eu falo assim, o meu cachorro é adulto e ele come 2 vezes por dia. Um filhote eu entendo que precise comer mais vezes. E aí vai depender da sua disponibilidade. Eu acho que 4 vezes por dia é interessante, 3, mas é o veterinário que tem que te orientar. E aí o veterinário orienta que a comida fique exposta para o cão o dia inteiro. E aí eu vou e falo, não pode. E aí alguns veterinários dizem, me dá o telefone desse cara, eu quero falar com ele. Eu falo, e aí, assim, eu falo, beleza, problema nenhum, passa meu contato e vamos conversar, né, e vamos entender. Do ponto de vista comportamental, é muito ruim a alimentação exposta 24 horas pro cachorro. Sim. E eu entendo também que, além do ponto de vista comportamental, Flávia, posa bicho, a comida fica ali exposta, perde nutrientes. É tudo de ruim, você tem razão. Pra você, assim, como que funciona isso? Um filhote de 3 meses, acabou de chegar em casa. Guilherme, olha só, cachorro é igual criança. Ele precisa ter rotina. Perfeito. Ele precisa ter disciplina. Ele precisa ter horário pra comer. O petisco tem que ser a exceção, não a regra. Igualzinho criança. Só que posso te falar uma coisa? O veterinário não sabe nada de alimentação. Sabe o que eu aprendi na faculdade de alimentação? 0. A gente aprende de alimentação de ruminante, de forragem, de suíno, de galinha, mas de nutrição de cão e gato, a gente não aprende nada na faculdade. Meu Deus. Então a gente sai realmente um 0 à esquerda, sem saber orientar. Eu me lembro, eu morro de vergonha, que quando lançaram a ND, que é uma ração que tem uma distribuição legal, né? Sim, Hoje em dia, se eu indico alguma ração para um mix feed, para um cliente meu, ou é ND ou Biofresh. Certo.
Outra coisa que eu gostaria de falar. Gente, se vocês puderem anotar qualquer coisa desse podcast para a vida, o mais importante que eu vou falar agora é: leiam o rótulo de tudo o que você dá para o seu animal. Tudo! Leia o rótulo da ração. Porque você pega rações caríssimas de marcas consagradas. E aí você vai ver lá, ingrediente principal, farinha de pena. Sabe? É uma proteína de baixíssima qualidade. E o troço é caríssimo, sabe? Tem outras opções muito melhores por preço mais acessível no mercado. Nesse momento você ativou um gatilho, tá todo mundo assim, ó. Vou perguntar pra ela da ração do meu cachorro. Não falar não. Não vou falar nada não. Não, e biscoito. Eu atendi um cão que eu assim fiquei muito chocada, porque ele tinha sinais e sintomas de hipercortisolismo, que é uma doença endócrina. Só que... Perdão, como é que é o nome? Chamava de hiperadrenocorticismo, né? Agora a gente chama de hipercortisolismo, que é quando o adrenal começa a produzir mais cortisol do que deveria. Tá, entendi. Né? Ele tinha sinais e sintomas dessa doença, já tinha alterações hepáticas importantes, vesícula biliar e tal. E aí eu sempre gosto de perguntar para o cliente como é a alimentação. E aí o cliente falou: olha, eu passei por um problema grave na minha família, né? E aí vem a questão comportamental. Eu senti que meu cachorro ficou muito triste, porque ele é muito apegado a mim. E aí eu dava muitos biscoitos para ele para compensar essa tristeza. E aí eu falei: qual o biscoito? E aí me falou o biscoito de uma marca famosa, né, de alimentação para animais. E aí eu abri, toda vez que eu atendo um paciente, toda vez, e ele come alguma coisa industrializada, eu faço questão de abrir junto com o cliente e ler os ingredientes do rótulo. E dentro dos ingredientes desse biscoito estava glutamato monossódico e açúcar. O glutamato é o que a gente chama de disruptor endócrino, ou seja, ele mexe com o seu metabolismo endócrino. Então, possivelmente, aquelas alterações eram decorrentes do uso do biscoito. Uau! E aí a gente tira o biscoito e o cachorro fica melhor. Por isso que a alimentação é a coisa mais importante que a gente tem na vida da gente e na vida dos nossos animais. Né? Gente, eu era uma pessoa que tinha dificuldade de controlar o meu peso, eu tinha diabetes, tireoidite Hashimoto, um monte de ziquezira. Eu fui uma criança extremamente doente, porque eu não nasci de parto normal, eu não mamei, né? Eu tomei muito antibiótico durante a minha primeira infância. E hoje, eu sou uma pessoa completamente saudável. Alimentação. Se eu for no médico hoje e fizer exames, ele não vai dizer que eu tenho diabetes ou que eu tenho tireoidite Hashimoto. E se eu for num aniversário e quiser comer um doce, eu posso comer, porque minha glicose não vai aumentar. Eu controlei isso com alimentação. É aquela frase, né, de a gente é o que a gente come. Exatamente. Exatamente. E hoje, todas as pesquisas que a gente, né, tem nesse sentido apontam para a questão da alimentação, sabe? É fundamental. Não tem outro caminho para a saúde. E aí, quando o cliente fala: ah, mas caramba, como que eu vou fazer isso? Porque a gente aqui em casa não come assim e tal. E eu falo: vocês estão saudáveis? Porque se a gente for olhar para o que está acontecendo com os nossos cães, é exatamente o que está acontecendo com as nossas crianças. Quando eu era criança, a melequenta, a perebenta da turma era eu, que tinha muito problema. Mas a maior parte dos meus coleguinhas era magrelo, saudável, bronzeado, porque pegava muito sol, né? Esse é um outro problema, vitamina D. Hoje em dia, na turma da minha sobrinha, ela é a única saudável. Todas as crianças são alérgicas, obesas, brancas, né? Tipo, não pegam sol. Então, assim, é um estilo de vida muito ruim para nossa saúde, para a saúde deles. Você tá falando isso agora, eu tô pensando. E os cães estão assim agora. Sim. O que você mais vê os cães alérgicos, assim, alergia a tudo. Né? E, por exemplo, eu vejo uma quantidade gigante de cães alérgicos a frango. Sim. Porque a alergia, ela é causada pelo excesso de permeabilidade intestinal. Né? A gente come mal na primeira infância, causa um desequilíbrio lá naquela microbiota, que a gente chama de disbiose. A disbiose causa uma inflamação que a gente chama de inflamação de baixo grau, que ela tá ali, mas ela não é muito perceptível clinicamente, né? O que o cachorro costuma manifestar? Apetite caprichoso, que é uma coisa que as pessoas relatam bastante. Ah, meu cachorro é muito seletivo. Cachorro não é seletivo. Cachorro normal come até pedra. Se tem seletividade alimentar, ou tem problema de manejo, ou tem problema gastrointestinal. Né? Não existe outra situação.
Então, o cachorrinho seletivo, o cachorro que tem muita otite, o cachorro que tem muita pododermatite, vive com a patinha melada, lambendo. Isso é sintoma de desbiose. É aquele cachorro que come qualquer coisinha diferente. Faz um cocô com muco, ou mais amolecido, tem gases, né? De vez em quando fica com a barriguinha irritada, tem muita alergia. E aquilo ali, a gente aprende na faculdade a tratar sintoma. Né? Daí você vai no veterinário, ele trata a otite, ele trata a pododermatite, ele aplica um citoponte, bota um apoquel, mas a raiz do problema, que é lá dentro do intestino, não é resolvida. E aí o que acontece? O intestino é uma barreira permeável, mas é uma barreira muito fechada. As células do intestino são assim, ó, coladas. Por quê? Porque lá dentro a comida tem que ser quebrada, ficar minúscula para conseguir passar naquele buraquinho que é microscópico. Sim. Se tiver aberto, vai passar comida que não foi completamente quebrada ainda, concordam? E aí essa inflamação de baixo grau vai abrindo as junções estreitas do intestino e aumenta a permeabilidade. E aí essa proteína que chegou lá no intestino, ela passa grande. E qual é a proteína que chega todo dia no intestino dos nossos cachorros? Frango. As rações são todas de frango. O que a pessoa bota lá para dar uma incrementada na ração? Um franguinho desfiado, um fígado de frango. Então, não é que o frango seja alergénico, é que o frango é muito frequente na alimentação desses animais. Entendi. E eles estão com o intestino permeável. Aí, na hora que o frango passa grande, o sistema imunológico olha e fala: opa, o que você está fazendo aqui, meu filho? Tá errado. Você não devia estar aqui. E aí monta uma resposta. Aí, quando o franguinho chega no estômago de novo, o corpo pensa: caramba, você chegou grande da outra vez, eu vou jogar muito ácido em você para te quebrar muito, porque não é para chegar grande. Aí o cachorro faz gastrite. Aí ele faz aquele vômito. Aí ele fica... É um ciclo vicioso. Aí entra comeprazol, quando vai na clínica. Aí arrebenta. Entrou comeprazol, o que acontece? Reduz a acidez do estômago. Melhora o sintoma, que dói menos. Mas é o que acontece, o frango chega maior ainda no intestino, porque ele não foi digerido adequadamente no estômago. Quando ele chega gigante no intestino, o intestino não consegue quebrar. O intestino é cheio de bactéria. O que acontece? O frango apodrece literalmente ali dentro. Aí causa mais um desequilíbrio na microbiota intestinal. Super crescimento bacteriano. E aí o cachorro, quando chega, já está todo arrebentado. E o problema é que quando essas coisas acontecem na primeira infância, que é esse momento de plasticidade do intestino, o uso indiscriminado de inibidor da bomba de prótons, que é o omeprazol, de antibiótico, porque toda vez que o cachorro tem uma pequena diarreia, metronidazol... Eu ia falar isso, tá na moda antibiótico. Causa sequelas irreversíveis nesses pacientes. Você trata, mas eles nunca mais ficam normais, eles oscilam. Melhora, piora, melhora, piora, melhora, piora. Meu Deus, tô tão assustado, cara. Mas é a epidemia que a gente vive. Gente, quem não tem um cachorro que tem problema gastrointestinal hoje em dia? Né? Eu adotei 2 vira-latas. No início... O meu é até de boa, assim. Acho que o meu não... Elas tinham giardia. Eu acho. Então elas tomaram, sei lá, uns 4, 5 ciclos de metronidazol no abrigo antes de eu pegar. Elas têm sequelas intestinais. Estão comigo há 1 ano e meio. Se comer alguma coisa um pouquinho diferente. Comprei, sei lá, um corte de carne um pouquinho mais gorduroso. Já sai um pouco de muco nas fezes. Entendi. Sabe... Meu Deus, fico até com medo de falar as coisas. Coco. O meu cachorro, se ele comer coco, as fezes dele... Deve ser por causa da gordura, né? O coco é uma fruta gordurosa. Eu dou pra ele ficar roendo ali, aí ele vai comer, adora. Que não teria problema nenhum, né? Mas ele, de repente, tem uma sensibilidadezinha à gordura. Eu dou pra ele ficar gastando energia, roendo ali e tal. Aí, mas dá, e às vezes sai inteirinho, assim, um pedaço do coco nas fezes. Não consegui quebrar, né? Eu nem dou. Flávia, com certeza quem tá vendo aqui o podcast, inclusive eu, né, que eu tô escutando aqui, vou querer conversar com você e qual seria... Espero que eu não esteja sendo terrorista, gente. Não, que isso. Imagina. Quer que eu sirva, por exemplo? Não, vou servir. Então, inclusive eu vou te procurar, mas qual é o caminho? A pessoa quero mudar a alimentação do meu cão, sempre dei ração. Qual é o caminho? O que tem quais são os passos que ele tem que dar? Gente, assim, a pessoa pode procurar um profissional que trabalhe na área. Tá? Se o cão for um cão doente, a minha recomendação sempre é: procure um profissional. Procure a doutora Flávia Shoa. Lógico. Ou a minha, ou qualquer colega que esteja habilitado.
tá? Se o cachorro for um cachorro completamente saudável, existe o site da Silvia, que é a precursora da alimentação natural aqui no Brasil, que é uma profissional maravilhosa, generosa, incrível, do cachorro verde. Ah, sim, claro. E o cachorro verde, gente, é um manual. Tem tudo ali super explicado, super esmiuçado, né? A ressalva que eu faço é: sigam o que a Silvia coloca no manual. Porque Legal. às vezes a gente tem aquela coisa Inventar, né? do aprendizado seletivo, né? Eu vou lá, aprendo a fazer dieta, mas eu esqueço que eu tenho que suplementar. E tá escrito lá, né? Ou então eu vou lá, aprendo, né, como fazer dieta, mas eu esqueço de revezar as carnes. Enfim, porque é importante dar o descanso do frango. Então, assim, tem informações lá para todas as situações, né? Para um cachorro saudável, para fazer crua com ossos, crua sem ossos, cozida, todas as modalidades, né? E é muito detalhado. É uma bíblia da alimentação natural. Mas é preciso suplementar. E cão doente precisa procurar um profissional, porque a gente precisa adequar a dieta àquela situação, né? Claro. Flávia, hoje eu vejo as pessoas fazendo muito também jejum intermitente. Nós fazemos, e agora as pessoas começaram a fazer isso, não sei se agora, mas pra mim é uma novidade. Estão fazendo isso com os cães também. O que você pensa disso? Eu amo jejum, eu faço jejum intermitente também, né? Acho que é uma modalidade super legal. Em relação aos cães, o que eu observo depende da situação. Porque vamos citar aí os cães com ansiedade de separação. O momento da alimentação é um momento de enriquecimento ambiental e diversão para esses cães. Sim. Então, o cão já é um cão ansioso, tem ansiedade de separação, né? Fica confinado num apartamento. Você vai deixar ele comer uma vez por dia só? Aí o cachorro vai ter um ataque de nervos e provavelmente ele vai ter uma gastrite nervosa, porque o cachorro também tem alterações de permeabilidade intestinal, de estômago, por causa de estresse, como a gente tem. Sim. Tá? Então, a gente tem que equacionar isso. Se o cachorro tem um problema endócrino, ou se o cachorro tem câncer, tem situações que o jejum é benéfico. Né? Para o câncer, a restrição calórica, o jejum é super legal. Mas se o cachorro tem câncer e tem gastrite, eu não vou fazer um jejum de 16, 18 horas nele, porque se eu deixar o estômago dele vazio por tanto tempo, ele vai passar mal. Então, a gente precisa adequar a cada realidade. As minhas cachorras, por exemplo, comem 2 vezes ao dia. Mas a maior parte dos meus pacientes come 3. Por quê? Eu normalmente atendo cães doentes e cães de apartamento. E cão pequeno também. Normalmente, cão pequeno precisa comer mais vezes durante o dia. Eu tô pensando aqui. Aqui come 3 vezes. Come 3 Manhã, vezes. tarde e noite. Com a alimentação natural, eu tanto posso emagrecer, quanto eu também posso encorpar o cachorro. Pode. De acordo com a necessidade. necessidade. E não tem nada melhor para emagrecer cachorro do que a alimentação natural. Porque a gente consegue fazer uma dieta pouco calórica e muito grande. Né? Muitas vezes o cliente fala para mim: nossa, mas o meu cachorro comia 200 gramas de ração, ele vai comer 1 quilo de comida. É porque ele vai comer a comida e a água que está dentro daquela comida, né? Não é um alimento seco e extrusado. Então, quando o cachorro é guloso e precisa emagrecer, eu encho a dieta de chuchu, por exemplo, que é praticamente água e fibra. E aí fica grande, ele fica com aquela sensação de saciedade, mas tem pouca caloria. Mas sabe que as pessoas, elas não podem ver as costelas dos cães. Se os proprietários veem as costelas dos cães, eles acham que o cachorro tá muito magro. E aí eu tenho um amigo que ele é personal trainer, e aí ele tava falando assim, ele falou: presta atenção. A área da costela aqui, não tem músculo aqui. Então, assim, se a sua costela não tá aparecendo, é gordura. Se você tá bem, tá no peso, tá musculoso, tá forte, a sua costela vai aparecer. Sim. E aí, quando ele falou isso, eu falei assim, poxa, então no cachorro... Ele falou, obviamente, acredito que sim. Ele, cara, se a costela do teu cachorro não tá aparecendo, não tem cintura. Então, na verdade, a costela do cachorro não tem que aparecer, mas você tem que conseguir palpar. Certo. É que o que acontece, Guilherme? Do mesmo jeito que a gente perdeu a mão pro que é humanizar e o que não é humanizar, a gente perdeu a mão pro score corporal. A gente tá tão acostumado a ver bicho com sobrepeso que a gente acha normal. Eu até brinco com os meus clientes, que eu pergunto, né? A pessoa, não, meu cachorro tá dentro do peso. Eu falo, eu quero ver. Porque o seu dentro do peso provavelmente não vai ser o meu. É porque ainda que sejam cães, por exemplo, da mesma raça, cada indivíduo é um, né? Sim. Né? Então... O que tem que ter? Cintura,
Se você olhar para o cão, ele não pode ser uma mesa de centro, reto, da frente para trás. Ele precisa ter cintura. Né? As costelas, se você olhar à distância, você não pode ver. Certo. Tá? Ela tem que ter alguma cobertura. Mas quando você passa a mão, você tem que palpá-las com muita facilidade. Se tiver um fofinho em cima das costelas, tá com sobrepeso. Tá? A gente está com um padrão tão deturpado do que é um cachorro com peso adequado e um cachorro com peso inadequado, que uma vez eu estava vendo um vídeo, e aí eu vi uns cachorros, e eu falei, nossa, que cachorros magros. E aí depois eu olhei assim, eu falei, não, eles estão normais. A gente é que está com uma visão muito deturpada. O Sardinha passava uma situação, o Sardinha teve uns malinois aí um tempo atrás, e as pessoas olhavam na rua, um cachorro magrinho, né? Você tá judiando esse cachorro, só que o malinois é a genética dele ser magro, entendeu? Porque ele é ágil. E as pessoas me criticavam na rua. Não, você não dá comida pra esse cachorro. Ele come pouquinho? Eu vi uma vez, eu tava junto. Ele foi na praia de Caraí, inclusive. Ele come pouquinho? Porque tá tão magrinho. Não, gente, eu tenho 3 gatos. 2 comem ração, porque elas já comiam ração quando eu comecei a estudar nutrição, elas são velhas, e gato, para adaptar para alimentação natural adulto, é praticamente impossível. É um percentual muito pequeno. Gato, para comer alimentação natural, você precisa desmamar ele na carne e adaptá-lo desde bebê, porque o gato adulto detesta mudança. Caramba. Então eu mudei a alimentação delas, mudei a ração, dou muita coisa úmida e tal, mas a comida mesmo eu não consegui. De todas as formas eu tentei, não consegui. E aí eu adotei um gato recentemente. Na verdade, ele adotou a gente, apareceu todo quebrado no portão da minha casa. Me deu o golpe do lar temporário. Eu falei, vou tratar e vou doar. Mas ele acabou ficando. E eu desmamei ele na carne. Quando eu comecei a introdução alimentar dele, ele tinha 600 gramas. Eu pensei, eu vou dar de tudo para ele. Eu vou dar ração, eu vou dar carne, eu vou dar alimentação natural cozida, crua, víscera, tudo, porque aí ele vai ficar total flex e quem adotar vai poder escolher a melhor modalidade de alimentação. Quando eu decidi que ele ia ficar, eu retirei tudo e deixei só a alimentação crua. E eu olho para ele às vezes e falo, nossa, o T'Challa tá tão magro. Porque ele é muito diferente das outras. Ele é muito diferente. O pelo é uma coisa que... Quem olha pra ele fala, nossa, eu nunca vi um pelo tão brilhoso em toda a minha vida. E ele não solta pelo. E ele é muito forte. Ele já tá com 4.300, eu pesei essa semana. Mas ele é fino. E quando ele se mexe, você consegue vislumbrar as costelas. E aí a gente fica com aquela impressão de que tá magro. Mas não, ele tá perfeito. As outras é que são fofinhas, né? Apesar de não serem gordas, mas gato que come ração sempre tem um fofinho, né? Um sobrepeso. Doutora, você falou da humanização, né? Que tanto ocorre aí e a gente, assim, nós como adestradores, a gente vê os malefícios da humanização, a gente luta contra isso todos os dias. Você como veterinária, como que isso reflete na rotina dos cães hoje, a humanização, né, em excesso? Isso reflete em doença. É o que eu observo na minha rotina. Isso é uma das coisas que eu converso muito durante os atendimentos, porque eu acho que a gente tem que pensar de uma forma muito integrada quando a gente atende um paciente, né? Ele não é só uma doença hematológica, ele não é só uma doença gastroentérica, ele é um cão que está num contexto, uma família, né? E eu até falo isso para os clientes de uma forma muito franca, que quando a gente pega um animal doente e o proprietário é tranquilo e o cachorro tem vida de cão, é uma coisa simples de tratar. Sempre é simples de tratar. A gente trata, o cachorro fica bem, o proprietário me manda 1, 2 mensagens e some. Só vai aparecer 1 ano, 2 anos depois, dizendo que o cachorro está ótimo, quer fazer uma revisão. Quando o cachorro é extremamente humanizado e o proprietário é extremamente preocupado, tudo que tem que acontecer com aquele cachorro acontece. A coisa do rodapé, da bula do remédio, o efeito colateral vai acontecer naquele cachorro. Parece que é uma nuvem negra em cima da cabeça do cachorro. Por quê? Porque o estresse do proprietário tá ali. O cachorro é uma esponja do nosso cortisol. Isso já tem artigo mostrando. Sim. Né? Então, o cachorro puxa aquilo tudo para ele. E atrapalha de uma forma muito significativa.
E aí, quando a gente pensa em saúde intestinal e humanização, o cachorro foi feito para lamber o chão, lamber o bumbum do outro, comer fezes, eventualmente, que é um comportamento que todo mundo acha repugnante, né? Coprofagia. Mas na natureza eles fazem para colonizar o intestino, é natural. A mãe, né? come dos filhotes. Exatamente, come uma porcaria ali. E aí, quando eu vejo uma pessoa botar sapatinho no cachorro e botar o cachorro dentro de um carrinho de bebê, eu tenho vontade de me jogar no chão e ter uma síncope, porque você está tirando a oportunidade daquele animal de colonizar o intestino dele, de ter um comportamento que é adequado à espécie, né? E a gente vê muito isso quando o cachorro é filho único, né? Eu normalmente insisto para a pessoa pegar outro. Porque a pessoa, quando me procura, ela fala, mas o meu cachorro já é muito doente, eu vou pegar outro. Eu falo, se você pegar outro, ele vai ficar menos doente, você vai ver. Porque um ensina o comportamento ao outro, né? Vocês que trabalham com isso, é aquele comportamento de matilha. Com certeza. E tudo melhora dentro da casa. É impressionante. Você estudou comportamento? Alguma coisa de comportamento? Eu estudo para me ajudar nos meus atendimentos, mas não aprofundadamente. Eu vou te falar assim, pessoalmente, tá? Eu converso com diversos veterinários e eu acho que eu não sei, da sardinha aqui, Sim. eu nunca encontrei um veterinário que tivesse um pensamento referente aos cães de uma forma, que tivesse um pensamento tão alinhado ao meu. Assim, confesso que eu tenho dificuldade na conversa com alguns veterinários. A não ser os veterinários que são comportamentalistas, né? Exato, que aí é o exemplo que a gente trouxe dois aqui, que o Jean-Claude, o Henrique Perdigão, mas são pessoas que são adestradores e foram para veterinária, né? Sim. E aí, assim, mas a galera que é veterinário, de verdade, assim, só vet, na verdade, de verdade não, só vet, a gente às vezes discorda de algumas coisas, não se entende, obviamente, também nunca sentei para conversar e tal, bater um papo, enfim. Mas, assim, eu tô adorando assim, o papo com você, eu tô achando incrível. Tá incrível, incrível. E, assim, a gente vê que tem relação com o comportamento, influi totalmente no comportamento. E agora você falando sobre os perigos da humanização, eu achei incrível. Que é a coisa que a gente fala o tempo todo aqui, né? Inclusive, ele falando sobre isso, teve uma vez uma cliente que eu tava atendendo em Caraí. E aí ela falou assim, eu falei assim, cara, como que é disposta a ração, a alimentação? Não, fica à vontade, o veterinário mandou. Aí eu falei assim, não, podemos mudar? Ela olhou para mim assim, eu falei, vou ter dificuldade. Por quê? Logicamente, assim, o veterinário, para o cliente, o cara se formou, então o cara tem mais embasamento do que um adestrador que está indo lá. Sim. Hoje em dia as coisas, até a gente estava conversando nos outros episódios, que as coisas estão mudando. As pessoas estão valorizando mais os adestradores. Eu hoje estudo psicologia, estou na faculdade de psicologia para poder entender melhor os cães. Né? E aí a gente estuda muito, então a gente também está sendo mais valorizado e reconhecido. Só que os veterinários, de certa forma, acabam contradizendo e assim, não, tudo bem. Eu tenho a mesma dificuldade. O veterinário cuida da parte de saúde, então segue o que ele está falando. Se ele está falando isso para a senhora, segue, porque se der algum problema para o seu cachorro, eu não posso me responsabilizar. Sim. Exato. Né? Eu tenho a mesma dificuldade. Eu passo pelo mesmo. Mas o que eu tenho feito com os meus clientes, né? O que a gente estava falando, a internet hoje em dia tem muita informação disponível, tem muita informação ruim e tem muita informação boa. Sempre que eu atendo alguém, eu depois da consulta disponibilizo links para os Instagrams de colegas que trabalham na mesma área, que são da integrativa e que compartilham informações muito valiosas, né? A gente está sempre atualizando, sempre colocando coisa lá. O meu Instagram é mais técnico, mas tem alguns colegas que colocam informações mais do dia a dia mesmo, né? Tem a Camille Charmone, que é de comportamento, que é ótima. Então, assim, eu passo uma lista e eu peço para a pessoa entrar ali e dar uma estudada naqueles perfis e seguir aquelas pessoas. Por quê? Porque quando o cliente se informa, me ajuda. Claro, sim. Porque a gente consegue romper essas barreiras com maior facilidade. E sempre que eu atendo um cliente, eu explico tudo. Tudo. Se o cachorro chega usando o omeprazol e eu preciso tirar, eu vou explicar toda a fisiologia digestiva para o cliente. Passo a passo. Ele não entendeu, eu volto. Por quê? Quando o cliente entende, ele não vai ficar... por que ela está fazendo isso, sabe? Eu acho que a adesão fica mais fácil, né? E falo para ele, cara, vamos fazer um processo, né? Vamos caminhar por esse processo juntos. Porque hoje a gente vai começar com muita coisa... Porque, em geral, quando você atende um cão muito doente, que já veio de uma sucessão de tratamentos, né, com um monte de coisa,
Você precisa entrar com um arsenal. Então, hoje a gente vai começar com muito trabalho, muito gasto financeiro, mas aos poucos as coisas vão se suavizar, né? O objetivo é deixar na comida, com suplemento, né? Fazendo um probiótico natural, que isso é muito importante também, para manter a saúde do intestino. Eu sempre falo isso, não adianta nada a gente fazer esse tratamento maravilhoso aqui e deixar o cachorro Deus dará depois, porque a nossa comida tem antibiótico, tem agrotóxico, tudo que a gente usa é cheio de xenobiótico, que são substâncias que vão lá influenciar na nossa microbiota, então a gente precisa estar tratando esse intestino de forma constante. Esse tema é muito bacana e, assim, nós postamos umas caixinhas, né, no nosso perfil lá e mandaram muitas perguntas. Perguntaram por que o pão faz mal ao cachorro? O pão faz mal até pra gente, né? Muito comum, tá? Assim, não sei pra você, mas pra mim, eu chego na casa dos clientes toda hora. Gente, o glúten é extremamente inflamatório pro intestino, né? É uma comida horrível para as bactérias do nosso intestino. E aqui no Brasil a gente tem um problema extra em relação ao trigo. O trigo é extremamente contaminado. A nossa legislação é frouxa em relação à contaminação. Então você pode ter, acho que 220 gramas de inseto para cada 220 gramas. É praticamente 1 grama de inseto para 100 gramas de trigo, uma coisa assim, não me lembro exatamente o valor. Mas é muito grande. Então, além de inflamatório, ele é alergênico pelo excesso de contaminação. Então, o trigo, ele aumenta a permeabilidade intestinal. E fora que o pão que a gente consome não é só trigo fermentado, né? Cheio de aditivo químico, né? Esse pão de padaria, então, é uma coisa horrorosa. Então, nem pra gente é recomendável. Eu falo isso pro cliente. Tira da sua vida da vida do seu cachorro, meu amor, que vai melhorar. Eu cheguei ao cliente recente com um filhote de pastor branco suíço. Tá com 5 meses. E aí ela falou assim, Sardinha, todo domingo a gente vai na padaria e a gente compra o pão do cachorro. Eu falei, esquece, para. Corta tudo que isso aí faz mal. Não sabia. Eu falei, não, corta. E alguns dão com manteiga, margarina. Não, manteiga é maravilhoso, a margarina que não rola, né? A margarina. A manteiga, eu mesmo, se quiser dar só a manteiga pro cachorro, eu prefiro do que dê o pão. É mesmo, não sabia. Obviamente que não pelo excesso de gordura, mas claro. Brincando, né? Manteiga é um alimento super saudável, não tem problema nenhum com ela. Legal. Sardinha, já que você fez uma pergunta aí, vamos ver as outras perguntas? Vem aí. A galera mandou. Tem. Instagram. Calma aí, que perdi aqui. Abri. Foi quem aqui? Aline Morandi. A Aline mandou aqui, ó. Como ficam as fezes com a N? Olha, normalmente ficam menores, né? Menos volumosas, porque o cachorro aproveita melhor o alimento, com menos cheiro, mais sequinhas. Né? Se fizer a modalidade crua com ossos, então as fezes ficam bem pequenininhas, bem mais sequinhas. Que aproveita mais, né, os nutrientes. Tem uma aqui do Norberto, cara. O cocô das minhas cachorras é menor do que o cocô das minhas gatas. Como é que é? O cocô das minhas cachorras, que tem 12 quilos, é menor do que o cocô das minhas gatas, que comem ração. Sério? Acho que eu vou sair amanhã, Flávio Show. E não tem cheiro. Não tem cheiro forte. Você tá falando de tamanho de fezes. Você tá falando com o dono de um Amstaff e o dono de um presa canário, pastor alemão. Come 1 quilo de ração por dia. Já estamos pensando já. Vamos comer 10 quilos de carne. Isso aí. Vamos pensar melhor. Tem que comprar um freezer só pra ele. Mas eu comprei um freezer horizontal, é maravilhoso, gente, porque vocês aproveitam todas as promoções do mercado, porque o valor da alimentação natural também vai variar muito de acordo com o que você compra. Você pode comprar uma bandeja de peito de frango por 20 ou por 10, dependendo, né? Sim. Então, ter o freezer é mó coringa, porque você faz comida com antecedência e aproveita as promoções. O Norberto, tem uma aqui do Norberto. Quais os ossos são recomendados e qual proporção oferecer? A proporção Na verdade, vai depender do tamanho do cachorro, né? Para cachorros menores, a gente recomenda ossos mais macios, mais porosos, né? Pescoço de frango, o suan, que é aquela vértebra da costela, é super adequada para qualquer tamanho, né? Se você for usar como um osso carnudo na dieta, você tem que cortar ele em um tamanho menor, porque o cachorro vai mastigar e ingerir. Se for um osso recreativo, tem que ser grande para ele não engolir, aí tudo vai depender. Legal você falar disso? Tem uma outra pergunta? Mas tem uma situação, alguns ossos, alguns não. Todos os ossos precisam ser oferecidos crus? Sempre crus. Pode cozinhar? Sempre cru. Por quê? Eu sempre faço uma analogia com aquele vidro Duralex. Lembra do Duralex? O osso cozido,
é o vidro normal, que ele vai cair, vai quebrar e vai formar farpa. Porque quando a gente cozinha, a gente tira todas as coisinhas molinhas do osso, colágeno e tudo mais. Então só fica aquela coisa dura. O osso cru é o vidro Duralex. Quando quebra, ele fica todo arredondado, porque ele tem colágeno e toda aquela matriz cartilaginosa. Então ele não oferece risco. Esses dias eu ofereci uma pata de galinha pro meu cachorro, dei cru, com unha inclusive. E aí a pessoa falou assim, mas isso não machuca, mas você não cozinha? E aí eu falei exatamente isso, né? Eu falei, não. O osso precisa ser cru. E aí a pessoa ficou, caramba, ficou assustada. Assim, então, osso sempre cru. E uma outra coisa que é importante é que o osso, para ser seguro, precisa que o estômago esteja funcionando de forma fisiológica. Porque é a acidez do estômago que vai degradar aquela matriz óssea. Então, ela tem que se você está entupindo o seu cachorro de omeprazol, se o seu cachorro tem um problema gástrico importante, ele não pode consumir ossos. Primeiro ele tem que ter essa fisiologia restaurada. Doenças autoimunes podem ser tratadas com a N? A alimentação natural não trata a doença autoimune, mas o tratamento do intestino melhora muito a autoimunidade. Eu vejo isso nos meus pacientes de hemato. Por quê? Hoje a gente sabe que o intestino ele tem 2 papéis na autoimunidade. Ou ele pode atuar como gatilho, então o problema pode vir de lá, ou ele pode atuar como um perpetuador. Então teve um gatilho, doença carrapato, que é um gatilho bem frequente. O intestino vai continuar alimentando aquilo ali. Então, quando a gente faz a alimentação natural para um cachorro com autoimunidade, a gente trata o intestino e, tratando o intestino, a gente melhora essa resposta ruim do sistema imunológico. Entendi. Inclusive, isso já tem sido demonstrado para seres humanos. Tá? A autoimunidade tem uma relação muito significativa com o intestino. Tá. E mais uma pergunta do rapaz. Você chegou a fazer a dele? Não fiz não. Deixa eu dar uma olhada aí. Pode ir falando aí que eu vejo aqui. Então eu vou perguntar uma coisa pessoal também. Eu aprendi, meu avô lá atrás, meu avô era criador, e aí ele dava muita coisa para os cães dele. Mas acho que hoje, pensando hoje, acho que nada que, a não ser angu, que ele costumava dar angu. Mas ele me ensinou a dar ovo cru, inclusive a casca. Posso continuar? Não tem problema nenhum. Tem alguns colegas que falam que tem que cozinhar porque tem uma substância que é um antinutriente, mas a natureza é tão perfeita que o antinutriente ele é neutralizado, né? Da gema ele é neutralizado pela clara. Então, não tem problema. Salmonela. A salmonela não é um problema para o cachorro. Porque o pH do cachorro é mais ácido que o pH do nosso estômago. Entendi. Então, quando a salmonela passa por ali, ela é neutralizada. E o cachorro tem salmonela na microbiota intestinal dele. As bactérias que moram no intestino do cachorro são diferentes das nossas, né? E a maior parte dessas bactérias que são ruins para a gente, que podem causar doença intestinal, para o cachorro não são. Inclusive, uma das armas, né, que a indústria usa para condenar a alimentação crua é justamente essa, né? O risco para o ser humano. Porque, de fato, né, uma bactéria como um Campylobacter, por exemplo, que tem no frango, não é problema para o cachorro, mas pode ser problema para a gente. Sim. Então, a gente tem que ter cuidado para manusear isso, tem que ter cuidado com o congelamento, né? Oferecer a comida fria, não deixar aquilo ali em cima da mesa para multiplicar a bactéria. Tem um monte de etapas, né, que devem ser cumpridas de segurança alimentar para oferecer isso. Mas problema para eles não tem, não. Mas a casca é benéfico também pro cachorro? A casca crua? Não faz diferença nenhuma, porque o cálcio da casca, para ser aproveitado, tem que triturar aquilo, né? Tem que secar, então faz diferença nenhuma. Eu vou pedir pro Sardinha fazer essa pergunta, e depois você falou de algumas etapas de segurança, acho legal a gente falar isso também. Joãozinho, tem como fazer algum petisco bioapropriado que seja mais seco? É só pegar a carne e desidratar, moleza, qualquer carne. Eu nem entendi isso que ele perguntou. Ele quer É uma coisinha mais sequinha, né? Fazer um petisco que seja bioapropriado, mas sequinho. Desidrata a carne. Peito de frango, moela, pedaço de carne bovina. Você falou sobre os cuidados, por exemplo, congelamento. Eu sigo algumas coisas, mas assim, nunca dito por um veterinário. Obviamente que a gente vê muita coisa. Você falou do cachorro verde, eu sigo. Sigo também o bicho orgânico. Não sei se você conhece. É ótimo, Luciana.
E eu não lembro, Geralmente falam não 3 dias para deixar no congelador, né? Então, eu já ouvi Depende da uma carne, semana. gente. Depende da carne. Cada carne tem o seu tempo de congelamento. Fala pra Tá? gente. E tem a temperatura. Então, por exemplo, frango, boi, são carnes que podem ficar 2, 3 dias. O porco depende da temperatura do seu freezer. O meu freezer chega a menos 25, então eu deixo uma semana. Mas se o freezer não chegar a temperaturas tão baixas, ele tem que ficar 14, 21 dias, a depender da temperatura. Caramba. Que isso? Eu dou uma tabela para os meus clientes com o tempo de congelamento de todas as carnes. Agora, o que tem que pensar em relação a isso é que o congelamento profilático é para parasitas. É só para parasitas. Congelamento profilático não mata a bactéria. Então, você tem que ter consciência em relação à procedência dessa carne, se ela foi armazenada de forma correta no mercado. Por quê? A temperatura mais alta faz com que as bactérias que estão ali naturalmente se multipliquem. Então, aquela carne tem que ser mantida num ciclo de frio. O que eu faço na minha casa? Eu compro congelado, boto na geladeira. Quando chega naquele ponto que está congelado ainda, mas que você já consegue cortar, eu corto, porciono e devolvo para o freezer. E eu só vou mexer naquela carne no momento de descongelar de novo, que vai ser feito dentro da geladeira, não se descongela a carne crua em cima da bancada, e eu ofereço aquela carne gelada para as minhas cadelas. Sim. Ela sai direto da geladeira para o pote e elas comem. Não fica em cima de bancada, não fica em cima de pia, eu tenho esse cuidado. E tem os cuidados que a gente já tem para manusear a carne crua para fazer pra gente, né? De higiene, de limpeza. Porque os artigos falam muito, né? A alimentação é um risco para o ser humano porque ele vai ter que manipular a carne crua. Mas antes de comer o frango cozido, você teve que manipular ele cru, não teve? Então, o problema aí realmente é o manuseio para o cão e ele vai eliminar, né, uma carga microbiana maior nas fezes. Mas ninguém aqui tá afim de comer cocô de cachorro, então você vai tomar o cuidado para tirar e jogar as fezes, né, dar destino adequado, não vai deixar aquilo ali, então eu não vejo problema nenhum. Eu sempre ouvi que congelamento profilático era uma semana. Não, depende da carne. Depende da carne. Depende da carne. Por isso que é bom você ter uma especializada em, né? Não, eu confesso que tô assustado. Tá assustado? Deixa eu te perguntar. AN para proteção contra ectoparasitas. A AN não vai proteger contra ectoparasitas. O que a gente sabe é que o animal que come alimentação natural, ele é mais imunocompetente por causa do intestino. 70%, 80% do nosso sistema imunológico está no nosso intestino. Então, o animal imunocompetente, ele pega menos ectoparasitas. Tá? Isso é fato. E ele normalmente tem menos infecções. E uma coisa muito interessante, que eu falo muito para os meus clientes de hemato, é que a gente tem mania de ficar entupindo o cachorro de antiparasitário. Aí eu faço a analogia com a criança. Quando seu filho, ou você, quando era criança, tinha piolho, você ficava indo para o colégio o ano inteiro com o Neocid na cabeça ou a sua mãe só passava quando você estava com piolho? Porque assim, o antiparasitário não vai... As pessoas confundem, né? Ele não vai impedir que o cachorro tenha um carrapato. Não. Ele vai impedir que o cachorro tenha uma infestação por carrapato. Mas o carrapato vai subir, vai picar e vai cair. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Se você fica ali todo mês, antiparasitário, 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 tem como o intestino desse cachorro ser saudável? E se o intestino desse cachorro não é saudável, tem como ele ser imunocompetente? Não tem. Então, se sobe um carrapato infectado nesse cachorro, ele vai pegar a doença. Aí, nas minhas cachorras, por exemplo, que não usam antiparasitário, nenhum, zero, se o carrapato infectado sobe e elas estão imunocompetentes, elas podem adquirir a infecção, montar uma resposta e eliminar. E não ficarem doentes. Cara, que incrível. Então, hoje, eu tenho optado por não usar nada, absolutamente nada. Obviamente que se eu tiver uma infestação na minha casa, eu vou tratar com antiparasitário, no ambiente, nelas, enfim, seja lá onde for. Mas eu não faço uso crônico de antiparasitário, né? A única coisa que eu faço é a profilaxia contra a filária, porque a gente está numa região endêmica e isso é uma coisa que não tem como evitar. Mas num cachorro com intestino sensível, como as minhas, por conta de tudo que aconteceu na infância delas, eu conseguia observar direitinho. Quando eu aplicava a pipeta do Advocate,
quando elas eram filhotes ainda, o intestino ficava ruim 2, 3 dias. Aí melhorava. E quando eu fiz a primeira injeção de ProHeart, elas degringolaram, assim, de uma forma. Levei uns 15, 20 dias pra botar nos eixos de novo. Uau. E tem muito cachorro que tem diarreia quando faz o ProHeart. Sim. É isso. Porque ele causa um problema ali no microambiente intestinal, né? Então, hoje, eu tenho optado por tratar cada vez menos. Porque eu recebo muito cachorro doente do tratamento. Ô, Flávia, nesse momento você conversa com 2 profissionais que trabalham com hospedagens. E eu peço pro cachorro ficar hospedado comigo um dia que seja vacinação completa e controle de vermes, né, vermífugo e antiparasitários em dia. Agora, As minhas cachorras jamais ficariam hospedadas com você, porque elas não são vacinadas todo ano Isso é um e elas problema. não usam antiparasitário. Exato. E aí, assim, você tá dizendo pra mim agora que é problemático pra saúde do cão fazer o uso dessa... Tá bom, beleza. Eu quero proporcionar o melhor para meus clientes e pro meu cachorro, inclusive. Qual a saída? Para que eu tenha uma hospedagem... Né, Guilherme? Porque onde tem aglomeração, tem parasito, né? É difícil. Assim, a questão da vacina, eu acho que existe uma saída. Porque hoje a gente tem os testes de titulação. Sim. Né? Então, o cachorro ele não precisa mais ser vacinado anualmente. Né? Ele pode ser submetido anualmente a um teste. Então, se o cliente chega, por exemplo, a Kita não toma vacina. Sim, sim. Se a Aline chegar lá com a Kita e falar, olha aqui, Guilherme, ó, eu fiz o exame, tá tudo certo, ela tem o título. Não tem por que E ela exigir. apresenta uma documentação Sim. dizendo, ó, tá tudo bem, Exatamente. certo? Isso. Agora, o antiparasitário é complicado, né? Porque você vai ter um ambiente onde vai ter aglomeração, então eu acho que não tem muita saída. Né? Eu não sou radicalmente contra, não. Eu acho que tem situações pontuais onde você tem que utilizar. Foi o que eu te falei, se eu tiver uma infestação na minha casa, eu vou utilizar. Se eu levar as minhas cadelas para um local onde eu acho que vai haver um desafio, eu vou colocar a coleira, que eu acho menos pior. Né? Eu coloco a Seresto, quando chegar em casa eu vou lá e tiro. Essa é uma alternativa pra gente? É uma alternativa. Tipo, ó, eu vou pedir pro tempo que estiver aqui, usar você a coleira. trazer a coleirinha. Sim, Entendi. é uma alternativa, porque quando ele for para casa ele pode tirar. Interessante. Vai ficar sendo exposto ali o tempo todo, mas... Legal isso. Bom. Cara, nem... Tenso aqui agora. Não, porque, né? Não, porque assim, a gente pede isso, né? Até porque proteção do próprio você, cachorro. por exemplo, vai deixar o cachorro na minha casa, vai deixar lá no nosso espaço hospedado e quando pegar, você não quer que o seu cachorro tá cheio de pulga. Até porque você não tem como inspecionar o cachorro todo e às vezes passa, a gente até né? faz isso, né? Você olha entre as patas. Não, às vezes passa. A orelha, mas você não vai achar. Esse gatinho que apareceu lá na minha frente, eu achei que ele não tava com pulga, mas quando eu cheguei com ele na veterinária, ela achou. Na minha área, por como. exemplo, a minha área, pô, sei lá, 70%, 80% é gramado. Não. Pombo e não tem como. vizinhos que não têm controle de parasitas e que acabam vindo pelo muro e tudo mais. Então a gente tem que ter um controle muito grande, né? Tem que proteger. Flávio, a gente falou de suplementação. É bom, é perigoso, todos os cães devem ser suplementados. Fala pra gente de suplementação. Se o cachorro come ração, ele não precisa ser suplementado. Porque a ração já é adequadamente suplementada. Sim, mas... Tá? O único problema que a gente tem em relação a muitas rações é a deficiência de vitamina D. Isso é uma coisa que a gente pega com bastante frequência e pode causar alergia, autoimunidade, câncer. Tem um monte de doenças que estão associadas com essa deficiência. Mas aí, nesse caso, a pessoa vai ter que procurar o veterinário, dosar a vitamina D e suplementar por fora, caso haja necessidade. Eu faço dosagem de vitamina D na maior parte dos meus pacientes, que vêm, né, alimentados com ração durante muitos anos, e a maior parte deles tem deficiência, eu preciso suplementar. Tá? Mas quando o cachorro é alimentado com alimentação natural, feita por nutrólogo, nutricionista, e é adequadamente suplementado, a gente não tem esse problema. Agora, fazer alimentação natural e não suplementar é um problema. Por quê? Porque se o cachorro come o bicho inteiro na natureza, ele vai comer o bicho inteiro. Ele vai comer todos os órgãos, né? Ossos e tudo mais. E aí vai vir um pacote completo. A gente dá partes do bicho. Então vão ficar deficiências. Entendi. É preciso suplementar. Tá? Principalmente para aqueles que não comem dietas com vísceras e ossos. Tá? Mas mesmo os que comem dietas com vísceras e ossos, é necessária a suplementação.
né? E hoje existe uma discussão em relação aos alimentos também. A gente trabalha muito com monocultura, uma espoliação muito grande do solo. Então, os nossos alimentos não têm mais a mesma densidade nutricional que os alimentos de antigamente tinham. Então, assim, correntes mais novas, né, da nutrição e da nutrologia dizem que todo mundo precisa se adequar em relação a essa questão da suplementação, porque a nossa alimentação não tem mais a mesma qualidade que tinha antes. Excetuando se a pessoa que só come orgânico, mora no sítio, né? Tem culturas diversas ali na terra, uma equilibra a outra, mas hoje em dia quem é que vive assim, né? A gente, né? A gente come bem, olha o físico. Sensacional. Calma aí, deixa eu encolher aqui. Teve uma vez que eu vi uma postagem, a mulher falando assim, não, meu cachorro é vegano, meu cachorro... Eu falei, nossa, que absurdo. Como que a pessoa chega num pensamento desse que o cachorro dela é vegano, cara? Vou matar o cachorro. Legal tu falar disso, então. O que você pensa dos cães veganos e vegetarianos? Porque tem hoje. Eu penso que isso é um desrespeito, né? Eu só posso dizer isso. Chega pra você isso? Chega, mas eu não trabalho com dieta. Tem colegas que trabalham, tá? Tem colegas, inclusive, que dizem que... atingindo-se, né, o percentual de proteínas que aquele animal precisa, não interessa de onde vem, mas interessa sim, as proteínas vegetais, elas têm um potencial inflamatório para o cão, não é só proteína, né, tem outras substâncias que vêm junto, né, tem fitato, lecitina, que são inflamatórios. Então, assim, eu acho que a gente confunde um pouco o conceito do que é você amar um ser e respeitar esse ser. Né? Porque a gente pode ter o cachorro como um filho amado. As minhas cachorras são minhas filhas, mas eu sei que elas não são minhas filhas humanas. São cães. São cadelas que precisam viver no quintal, que precisam ter vida de cachorro, que precisam se sujar, que precisam comer uma dieta apropriada à biologia delas. Eu posso ser vegana. Eu posso escolher fazer o mal que eu quiser para mim, mas não para um outro ser que está sob a minha responsabilidade. Você é vegana? Não, Deus me livre. Adorei. A carne é importante, mas assim, tô dando esse exemplo, entendeu? Sim. Até porque os veganos que me desculpem, eu respeito, tenho amigas veganas, acho que cada um tem que viver de acordo com a sua filosofia de vida e com o que acredita. Mas eu acredito que o veganismo é ruim tanto quanto o carnivorismo, porque a quantidade de bicho que morre para se plantar soja e milho nesse país, né? Então, você não está deixando de matar bicho porque você está comendo planta, né? Mas isso é uma questão muito ampla, né? Dá pano para manga, mas a questão é que, assim, quando a gente for falar de nutrição, eu acho que é importante que a gente coma carne e o cachorro mais ainda, porque é um carnívoro, né? Nós somos onívoros, eles são carnívoros oportunistas. O gato, então, gente, dar carboidrato para gato é um crime. É um crime, porque o gato é um carnívoro estrito. Se pegar um gato doméstico da sua casa e pegar lá a genética dele, ainda é daquele carnívoro. Ele tem omissão de genes, né, que codificam a produção de enzimas que digerem carboidrato. O gato não tem necessidade nenhuma de carboidrato. Até a ração tem 98% de proteína. A própria ração de gato, né? Não tem, né? Não, é o que eles falam, não né? Tem. Não tem. Ou seja, o gato tem uma necessidade maior de carne, de proteína, do que o cão. Mas muito maior. Isso pra mim é uma novidade gigante, eu não sabia disso. Muito maior. Na verdade, o cão ele tolera melhor o carboidrato do que o gato. Entendi. Ele consegue lidar melhor com aquilo. Você estava falando de amar, né? De filho, do cachorro e tal. Uma vez eu ouvi uma definição de amor e eu achei sensacional e eu uso isso pra caramba. Amar é você proporcionar ao outro aquilo que ele precisa para ser feliz. Exatamente. Né? Eu não lembro onde que eu ouvi, eu acho que eu li isso em algum lugar. E eu não me recordo onde. Né? E eu acho isso incrível. Mas é que as pessoas confundem. Vocês falaram alguma coisa de pena, né? Que às vezes o cliente fala assim pra mim, ai, doutora, mas eu tenho tanta pena. Nossa, mas eu falo, tudo eu isso. também tenho pena desse exame. Tenho pena do seu animal estar tão doente assim. Sabe? Você prefere que ele não coma o pão, que na verdade ele só gosta porque você deu, né? Ele só conhece porque você deu. Sim. Ou você prefere que ele sofra com dores, com mal-estar, com náusea? Maravilhoso. Sabe? Na verdade, gente, é escolher o sofrimento que você quer.
Só que eu falo pro cliente, se você escolher que ele sofra porque ele não tá comendo, vai ser muito breve, passageiro, porque ele vai esquecer isso rapidamente. Agora, se você quiser que ele sofra a vida inteira com uma miséria de doença, aí eu não tenho o que fazer. Né? É escolher a batalha. É idêntico ao comportamento. Sim. É igual, por exemplo, o cachorro seletivo, né? O cachorro não quer comer. Aí eu chego pro cliente e falo assim, ó, e aí, como é que estão os exames? Tá tudo bem? O veterinário falou que tá tudo bem. Mas não aparece nada nos exames. Tá tudo ótimo. Aí eu ouvi falar assim, então faz o seguinte, vamos fazer um teste. Tira a comida dele. Ele não comeu, tira. Guilherme, mas ele... Mas vem cá. Eu fico o dia toda todo vez... fora. Eu conheci uma família... Eu não gosto de ficar falando de quem, mas enfim, se eles assistirem, eles vão saber. Que em um mês, eles trocaram ração acho que umas 3 ou 4 vezes. Mas isso é bem frequente. No mesmo mês. Eu falei assim, gente, esse cachorro tá adestrando vocês, cara. Ah, tô cansado, vou comer outra coisa agora. Mas aí, Guilherme, tem duas coisas. Se o problema for comportamental, você resolve deixando o cachorro com fome. Mas na maior parte das vezes não é. Se o problema for gástrico, se você deixar ele sem comer, piora. E aí não encontra isso no exame? Não, porque nenhum exame vai mostrar que o cachorro tem aumento de permeabilidade intestinal. A gente não tem esse exame à nossa disposição ainda. E aí? E aí que o diagnóstico é clínico, ele precisa procurar um profissional que esteja habilitado a fazer esse diagnóstico e a tratar esse estômago e adequar essa alimentação. Entendi. Porque a coisa mais frequente do mundo hoje é cachorro com desbiose. Nesse caso, deu super certo. É, porque era manejo. Era, manejo. Mas demorou, porque eles não conseguiam tirar É a o que eu comida. falo. Se você Tinha uma dor oferece absurda. condições que o cachorro quer, ele vai continuar fazendo exigências. É igual o petisco, né? Minha madrinha, né? Se ela assistir, ela vai saber. A cachorra era uma coisa compulsiva de petisco, tava obesa. Uma bichão frisê, tava igual uma rolha. E aí eu falei, o problema aqui é manejo. E aí ela não recusava comida. Eu falava, o problema aqui é manejo, porque ela recusa comida, você fica com pena e dá o biscoito. Óbvio. Então vai ter que deixar com fome. E ela deixou com fome, e a cachorra hoje come alimentação natural lindamente, tá maravilhosa. Ela até brincou comigo que a cachorra tá envelhecendo melhor que ela, porque a cachorra se alimenta melhor que ela. O cachorro não tem nada, né? Mas essas condições de manejo não são a regra, são a exceção. O que a gente vê com mais frequência é realmente a gastrite, que enjoa o cachorro. E aí é aquela coisa da proteína passar grande. Comer uma coisa diferente hoje. Passou grande. Quando volta, secreta muito ácido. Aí, quando ele lembra daquilo, ele fala, ai, isso aí me fez mal, não quero mais. Aí, o proprietário troca de ração. Aí, a ração nova passa, aí demora um tempo para deflagrar a reação, entendeu? Entendi. Então, a troca, né, ela acaba melhorando essa questão da seletividade. Só que, como o processo é um processo que não está sendo tratado, vai ter uma hora que o cachorro não vai aceitar mais nada. E aí é que ele vai procurar alguém para trocar, para alimentação natural. Existem algumas raças que são mais propensas a isso? A As passar por raças isso? pequenas, Shih Tzu, Spitz, são muito propensas a isso. Esse era um bulldog francês. O Bulldog francês também tem muita desbiose. Na verdade, essas raças pequenas, eu acredito que tenham muito problema porque tem nascido muito de parto cesáreo, né? Exatamente. Não passa pelo canal de parto, então o problema já começa de filhote. Uau, cara. É sensacional. Com certeza esse é um dos vídeos que vai explodir aí de acesso e elogios, porque o conteúdo é incrível que a gente está aprendendo. A gente fica tentando passar essas informações porque, assim, o objetivo não é atender cachorro doente, né? É que os cachorros fiquem bem. É o foco, né? E eu fico muito triste quando eu atendo um cachorro já super novinho, com tanto problema, sabe? É triste, né? Beleza, Flávia. Bom, Fechou. a gente vai caminhando. A gente sempre pergunta, né? Se você tem alguma frase, alguma coisa que você destaca, assim, que você acha que você leva para sua vida ou que você fala para seus clientes, que você acha importante para você? Uma coisa que você chega pro cliente e fala assim, ó, isso aqui é lei. Várias, né? Tem tanta coisa que eu falo para os clientes, mas hoje, gente, eu tenho me preocupado muito com a parte emocional, sabe? Eu acho que o emocional e o comportamental fazem toda a diferença para mim. Até o que eu te falei, eu comecei a estudar um pouco de comportamento, né, da parte emocional do proprietário, justamente porque, às vezes, isso influencia de uma forma negativa no meu tratamento, né? Então, se eu puder dizer alguma coisa, eu até vou roubar aqui a frase de uma colega que eu respeito muito, que é a Carol da Cuvette, deixa o bicho ser bicho.
né? Deixa o bicho ser bicho. Deixa ele correr, deixa ele se sujar, deixa ele ter vidinha de cachorro, deixa ele comer como cachorro, né? Cria uma rotina pra ele, deixa ele dormir na caminha dele, não bota ele em cima da sua cama não, nem em cima do sofá, sabe? Que legal. Deixa ele ser bicho. Vou te bater, hein? Falando isso. Eu escrevi um artigo pro conselho, eu sou conselheira do CRMV, né? Daí, de vez em quando, eles pedem pra gente escrever alguma coisa pra ir lá pro site, e aí eu escrevi um artigo sobre isso, né? Falando justamente dessa confusão que as pessoas fazem entre amar e respeitar, Ah, me manda. né? Manda pra Eu gente. tenho que procurar, acho que já tem uns 2 anos, mas eu vou procurar. Manda pra gente. E eu fui apedrejada no Instagram do conselho, dizendo que era muito perversa. Com certeza. Com certeza. Porque as pessoas não entenderam, né? Na verdade, eu não tô dizendo para não tratar o cachorro como um membro da família ou como um filho. Eu só tô dizendo para não tratar o cachorro como um filho humano. Lembrar que ele é um filho canino, né? E que respeitar a biologia dele como cão vai trazer saúde, felicidade e longevidade, né? E que esse excesso de zelo, de amor, é uma coisa nossa, não é do Sim. cachorro, né? E Sim. que acaba sendo um pouco Exatamente. desrespeitoso com ele. Cara, que bacana. Me perguntaram Perfeito. uma vez por que eu não deixava meu cachorro subir no sofá e tal. Eu falava, gente, meu cachorro subir no sofá, ele teria que ter. Eu passar lencinho nele, limpar ele todo dia, dar um banho. E, cara, meu cachorro é um cachorro que ele tem. Quando a gente tá caminhando na rua, passeando, eu deixo ele entrar no mato, eu deixo ele pra terra. Meu cachorro gosta, ele gosta de cavar. Então, assim, e meu cachorro não toma banho toda semana. Meu Os cachorro. cachorros nunca tomaram banho. Então, o meu cachorro toma 1, 2 banhos por ano. Nunca tomaram. Por ano. As E as pessoas pessoas- ficam assim, nossa, mas elas não têm cheiro. E as pessoas falam, meu, que maldade, já ouvi isso. Ele toma 1 banho 2 por ano. Eu falei assim, que maldade, Guilherme. Tá, eu nem discuto. Também. Então, assim, aí eu falo para as pessoas, por isso meu cachorro não tem acesso ao meu sofá, à minha cama, outros motivos também, né, que eu não gosto. Uhum. Mas, enfim, cara, mas as pessoas têm essa dificuldade mesmo, de entender o que é amar de verdade, né? Sim. E se a gente for pensar, né, quando os cachorros viviam no quintal, longe da gente, eles eram muito mais felizes e muito mais saudáveis, né? Não tinham ansiedade de separação, né? Não tinham esses problemas comportamentais todos. Não ficavam se Respeitavam mais. comendo, né? Gente, eu vejo cachorro comendo pedaço de cauda, comendo pedaço de pata, arrancando saia, né? É horrível, é horrível. Você vê que aquele cachorro ele tá num sofrimento emocional e Sim. psicológico, sabe? Aquele animal não é feliz. Ó, eu hospedei uma cadela agora há pouco tempo, uma dálmata, que o emocional da cadela é terrível, que eu falei com a dona, eu falei assim, cara, volta com ela pra você ir, eu vou tentar te orientar porque essa separação entre a dona e a cachorra foi terrível pro cachorro. A cachorra comia um rabo. E eu falei, não, vamos parar, vamos primeiro pensar no bem-estar do cão. Sim. Depois a gente pensa no comportamento, vamos mudar algumas coisas. Isso é muito triste e é ruim pros dois lados. Sim. Porque a pessoa não é feliz. Não vive. Né? Eu sempre saí de casa muito cedo e cheguei muito tarde, né? Por causa do laboratório e de mestrado, doutorado, blá, blá, blá. E aí com a pandemia eu acabei ficando mais em casa e hoje em dia eu atendo muito online. Então eu realmente fico mais em casa. E os gatos, principalmente que ficam dentro de casa, né? Eles criaram uma relação de maior dependência da gente. E mesmo não querendo, né? Quando a gente viaja, eu sinto que eles sofrem. Sabe? Tem uma pessoa que trabalha ali em casa que vai 2 vezes por dia. Meu pai vai na hora do almoço. Então, assim, tem gente 3 vezes por dia em casa, dando comida, cuidando, limpando caixa. E mesmo assim, é muito sofrido pra eles. Condicionam aquilo Né? ali, né? É uma dependência que não é legal pra ninguém. Sim. Obviamente que nesse caso não tem o que fazer. Eu tô em casa mesmo e eu preciso ter a minha vida. E quando eu viajo, eu fico com o meu coração apertado. Então, é ruim pros 2 lados, né? Sim. A gente precisa realmente se atentar pra isso. É. Flávia, incrível. Espetacular. Mais um episódio. Eu vou te falar, eu tô metido pra caramba. Porque todo mundo que vem aqui, eu não teve um episódio ruim, cara. É só fera. Só Só fera. gente. E de verdade, tá? Não é porque você tá aqui. Sensacional. Eu tô Fico feliz feliz. demais. Foi muito bacana. Espero que as pessoas, né, fiquem felizes com o que foi falado aqui. Eu volto pra casa, Espero ter sim. contribuído, gente. Vamos Nossa, voltar mais vezes sensacional. pra cá, É. hein? Pra bater um papo Não, com a gente né? tá encerrando. Eu quero te agradecer porque você deixou sua cachorra machucada em casa. Gente, a Flávia veio pra cá, ela atrasou um pouco, a cachorra dela se acidentou, ela não sabe o que aconteceu. Chegou a cachorra mancando e tal. Mas ela estava não nos deixou cuidados do sozinha. marido. Exato, não deixou sozinha. O marido levou pro veterinário e ela veio pra cá. Obrigado. Nada. Pelo carinho. Obrigada a gente a vocês tá pelo fazendo, convite. a gente tá fazendo isso com muito carinho e
justamente para levar informação de qualidade para as pessoas que nos assistem. E foi super qualidade aqui, foi incrível, eu aprendi muito e vou realmente te procurar pra gente fazer um trabalho aí, de repente eu consiga mudar a alimentação natural. Falei pro Guilherme que eu falo pra caramba e quando eu falo de alimentação eu me empolgo, porque eu amo. Mas foi incrível, foi muito incrível. legal. A gente agradece e o nosso público agradece também. Certeza. Com certeza. Flávia, mais uma vez, obrigado pela presença. As portas do Resenha de Cão estão abertas para você quando quiser voltar. Mas mesmo que não queira, a gente vai chamar de novo. Vai chamar, vou chamar. Irmão. Obrigada, gente. Tamo junto. Obrigado. Cara. Prazer conhecer Prazer foi meu. Obrigada. Volte sempre. Voltarei. Vocês também, voltem sempre. Compartilhem, mandem pros amigos esse vídeo. Falem da doutora Flávia Uchoa e vem pra resenha. Vem pra resenha.